Olá, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o verbo modal can, ok? Então vamos lá. Mas antes a gente vai fazer a leitura desta frase da Michelle Obama, uma frase reflexiva. A frase é a seguinte: I believe that each of us, no matter our age or journey, each of us has something to contribute to the lives nation. Que a tradução seria: eu acredito que cada um de nós, não importa nossa idade ou jornada, cada um tem alguma coisa para contribuir para a vida desta nação, certo? Uma frasezinha aí para ficar de reflexão, certo? Vamos continuar. O modal can. O modal can é um dos mais utilizados em inglês, como todos os demais modal verbs. Can possui apenas uma forma para todas as pessoas. Observe que é utilizado can, ele é invariável. A mesma forma na primeira pessoa do singular, a mesma forma na terceira pessoa do plural. Ou seja, o modal can, ele é invariável de acordo com os pronomes pessoais. Uma característica dos verbos modais é que eles não recebem a letrinha S na terceira pessoa do singular, e também eles não têm a partícula to antes dele. E uma característica dos verbos modais é que eles servem de auxílio, né? Eles auxiliam ou complementam a ideia do verbo principal, tá certo? Existem vários outros verbos modais, mas hoje a gente vai dar ênfase maior no verbo modal can, tá? Vamos lá, continuando. Forma negativa. Para formar sentenças negativas com o modal verb can, nós usamos o can not, certo? Ou seja, para deixar uma forma negativa, a gente adiciona a partícula not, que significa não, após o verbo modal, certo? Olha o exemplo. I cannot speak Russian. Eu não sei falar russo. E também temos a forma contraída, certo? Que é a junção, o can mais o not fica can't. Você junta o can mais o not, você retira a vogal O e coloca o apóstrofo, tá? Essa aqui vai ser a forma contraída, certo? Olha o exemplo, I can't speak Russian, ok? Continuando. Também temos a forma interrogativa. Para formar sentenças interrogativas, coloque o verbo modal can antes do sujeito. Ou seja, a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui. Perceba que na forma interrogativa, vem assim, o sujeito e o modal. I can. E na forma interrogativa, ele troca de lugar, é invertido. Primeiro vai vir o modal can, para depois vir um sujeito. Exemplo, can you swim? Você pode nadar? Percebo que foi feita essa alteraçãozinha. Quando você altera eles de lugar, no final da frase você tem que colocar o sinal de interrogação. Tá? Já que é uma frase, né, interrogativa, você deve colocar o sinal de interrogação. Continuando. Os usos e significados do can. O can, se você traduzir ao pé da letra, ele vai significar poder. Lembra que lá no começo eu falei que o modal ele vai servir como auxílio ou complemento do verbo principal? Aqui ele pode expressar também habilidade ou capacidade de fazer algo, possibilidade, permissão para fazer algo, tá? Quando o can é empregado em alguma oração, ele pode assumir estes sentidos, tá? De habilidade, de possibilidade ou de permissão. Vejamos os exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: I can speak English, que traduzido fala, eu sei falar inglês, tá? Nesse caso aqui, o can está auxiliando o verbo speak, que é falar, e ele tem a função de habilidade, está expressando, né, que o modal can aqui está expressando a habilidade. O segundo, she can lift 100 kilos. Ela pode levantar 100 quilos. Aqui também o can está
está expressando uma habilidade, certo? E my car can do 210 kilometers. Que meu carro pode fazer 210 quilômetros, tá? Então, aqui no caso, o modal can está expressando possibilidade. E o último exemplo, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Aqui no caso, o modal can está expressando uma permissão, né? Ó, quando vem em forma de pergunta, a gente já identifica que o modal can já vem expressando como uma permissão. E lembrando também que o modal can é utilizado para situações informais, tá? Continuando. Agora aqui a gente vai fazer a correção da atividade da página 33, a questão 1. Na questão 1, você deve observar esses 3 fragmentos e observar se esses 3 fragmentos vão expressar habilidade ou inabilidade. Letra B, possibilidade ou impossibilidade. Letra C, permissão ou proibição. O primeiro trecho é o seguinte: So, what are the laws around graffiti and where can you do it? Tá? O segundo fragmento é o seguinte: Anyone caught doing graffiti can be arrested. E o terceiro, these fines can be given out by police office community support, certo? Uma dica aqui. Ó, observe que na sentença 2 e na sentença 3, após o verbo modal can, já vem o verbo to be. Ó, can be arrested ou can be given. Que traduzindo é o seguinte: pode ser, no trecho 2, pode ser roubado, e no 3 pode ser dado. Tá? Quando a gente observa o emprego do verbo to be com o verbo modal can, que pode ser, logo de cara a gente vai entender que pode ser uma possibilidade, que a tradução ó, pode ser. Então é uma possibilidade. Portanto, o item correto é o item B, ok? Questão 3. Ó, a questão 3 também você tem que analisar o item para saber se ele vai expressar inabilidade, impossibilidade ou proibição, certo? Ó, logo no começo da frase foi empregado o if, que esse if traduzido para o português significa se, mas o can't, certo? O if em algumas situações ele são para situações improváveis de acontecer, tá? Então, se ele for empregado o if mais o can't, então entende-se que vai expressar impossibilidade. Aí na questão 3, o item correto é letra B, impossibilidade, tá? Questão 4. A questão 4 também no mesmo sentido. Esse primeiro trecho você vai analisar para saber se ele está expressando habilidade, possibilidade ou permissão. A frase é o seguinte: Anyone can become a street artist. Essa primeira frase a gente já consegue identificar. A tradução é: qualquer um pode se tornar um artista de rua. Tá, ó. Pode se tornar. Então, quando ele fala que qualquer pessoa pode se tornar, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de qualquer pessoa se tornar um artista de rua. Então, o item correto nessa questão é o item B, tá? O segundo trecho fala o seguinte: Talk is short and thick. It isn't the only writing tool I can possibly hold. Ó, fala assim, o giz é pequeno e grosso, certo? É uma ferramenta de escrita. Então, nesse caso aqui, ele está falando na habilidade de o giz se tornar uma ferramenta, né, de escrita, a habilidade que ele tem de manusear o giz, que está também correlato
a figura da página 32, tá? Então, neste caso aqui, o item correto é o item A, que é a habilidade. O 3. Young adults can buy spray, paint makers. Jovens adultos podem comprar spray, tinta de spray e marcadores, certo? Nesse caso aqui, ó, can buy, pode comprar. Ele está expressando permissão, tá? E o último, what American street artists can learn from Egyptian graffiti. O que os artistas de rua americanos podem aprender a partir do grafite egípcio, né? Então, fala assim, ó, podem aprender a partir do grafite egípcio, ou seja, neste caso aqui, o Ken está expressando uma possibilidade, né? Que os americanos têm essa possibilidade de aprenderem ou não grafite egípcio, tá? Então, era isso, tá? Verifiquem suas respostas e até a próxima.